Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui estamos mais uma vez dando sequência ao nosso estudo sobre as armaduras de Deus. Já o nosso 11º capítulo em estudos dessa série. Eu acredito que hoje dá para nós encerrarmos o assunto sobre as armaduras de Deus. E assim vamos orar para iniciarmos o nosso estudo. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, louvor e adoração pertence unicamente ao Senhor. Aqui estamos, ó Deus, mais uma vez para ministrar esse estudo da tua palavra e te pedimos que o Senhor venha de fato falar em nosso coração, em nossa mente, nossa alma, e que venha trazer edificação para nós, ó Deus. E que nós possamos estarmos adorando o teu nome, glorificando o teu nome, Pai. Assim nós oramos e pedimos a direção, a unção do teu Santo Espírito, ó Deus, para essa palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos estudando sobre as armaduras de Deus e eu gostaria de ler novamente aqui capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 10 em diante. Quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas ou as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então nós já temos estudado sobre, nesse decorrer desses estudos, falando dos cuidados que nós temos que ter, e para isso nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, fortalecidos no poder de Deus, e que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e que nós precisamos estarmos de fato firmes, tomando toda a armadura de Deus para resistir os dias maus, porque dias maus já vieram e virão sobre nossas vidas. Depois de vencido tudo, permanecer inabaláveis, e estar, pois, cingido. Então já estudamos sobre estar cingido com a verdade, sobre estar vestido com a couraça da justiça. Também já estudamos sobre o calçado, né? Estar calçado com a preparação do Evangelho da paz. Também no estudo passado estudamos sobre o capacete da salvação e hoje estamos sobre a espada do Espírito e sobre a oração aqui final. Então, sobre a espada do Espírito é que nós vamos analisar um pouco nesse estudo. E já a primeira coisa que eu faço é perguntar a você: você tem a espada do Espírito na tua vida? O que é a espada do Espírito? Quem tem a espada do Espírito e sabe usá-la é mais do que vencedor. E o que é a espada do Espírito? A espada do Espírito, como já disse aqui no versículo 17, que nós lemos, e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Efésios 6, 17, o finalzinho do versículo fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então você tem a palavra de Deus na tua vida?
Você sabe usar a palavra de Deus? Porque quem tem a palavra de Deus na sua vida e sabe aplicá-la em sua vida, é mais do que vencedor em todas as coisas, em todas as lutas. E não tem conversa não. Não existe desculpa. Mas se eu tivesse aquilo, se eu pudesse. Não. Quem tem a palavra de Deus em sua vida, vence qualquer luta. Vem lutas difíceis, pesadas. Mas vamos dar uma olhada na Bíblia, como vocês vê quantas pessoas passaram por lutas terríveis e venceram. E por que nós não venceremos? Então precisamos termos de fato a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos conferir alguns versículos que falam sobre a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade é a palavra de Deus e a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é morta. Ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus tem um poder superior a qualquer outro poder. Não existe quem possa resistir ao poder da palavra de Deus, se de fato estiver sendo bem aplicada. Se ela tiver, porque não adianta também eu só conhecer. Tem gente que diz, não conheço a Bíblia de capa a capa. Sei falar mais de 1000 versículos de cor. Olha, isso aí não resolve as coisas não. O diabo também sabe falar versículo. Nossa, que absurdo, o diabo sabe. Sabe. Ele citou lá para Jesus, lá. Se você ler o Evangelho de Mateus, outros, você vai ver que o diabo citou o versículo das Escrituras para Jesus. Então, citar versículo não resolve. Eu tenho que colocar em prática, viver a palavra de Deus. Não só conhecer, não só falar, não só pregar, não só dizer, mas eu tenho que colocar em prática na minha vida, senão não vai ter efeito. Então, a palavra de Deus é poderosa, é uma arma poderosíssima. Mateus 4, foi inclusive quando o diabo citou um versículo para Jesus, ou falou algo para Jesus, falou sobre pão. Na verdade, nesse momento ele não estava citando o versículo, mas estava tentando Jesus. E Jesus falou para ele, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai, ou que procede da boca de Deus. Foi quando o diabo falou para Jesus, se você é filho de Deus mesmo, faça com que essas pedras se transformem em pão e você não está com fome. Então Jesus deu essa resposta. Veja como a palavra de Deus é poderosa. É essa espada aí que nós temos que estar com ela em mãos, temos que possuir essa espada. Para qualquer coisa que o inimigo vier contra nossas vidas, nós temos como derrotá-lo, cortar toda a ideia maligna que ele lançar contra nossas vidas. Então nós vivemos não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No Evangelho de Mateus, também capítulo 22, versículo 29, Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então as pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, ele erra facilmente. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus, colocar em prática nossas vidas. Isaías capítulo 5, versículo 13, também está dizendo, portanto o meu povo será levado cativo porque lhes falta entendimento. Então, as pessoas que não têm entendimento, não têm conhecimento da palavra de Deus, podem ser facilmente levadas para o cativeiro. E aí ele continua o versículo, por essa razão, seus nobres terão fome, e seu povo, a sua multidão se secará de sede. Então, por falta de conhecimento, de entendimento, as pessoas podem passar fome, podem perecer terrivelmente. Por isso precisamos ter o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus diz, se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, quem conhece a verdade tem uma forte e uma poderosa arma, que é a espada do Espírito. Porque quem não tem a espada do Espírito, facilmente é manipulado, facilmente é dominado, é escravizado, é enganado, é vencido pelo adversário, é vencido pelo pecado, é vencido pelo erro. Então precisamos de fato ter todas as armaduras de Deus, como nós já citamos nos demais estudos e mencionamos também hoje na leitura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a verdade, é indispensável em nossas vidas para que nós possamos vencer. Porque, como eu disse, se nós não tivermos essa verdade, facilmente seremos vencidos, manipulados. Mas quando temos o conhecimento e a prática da palavra de Deus em nossas vidas, nada pode nos vencer. Nenhum ataque pode nos vencer. Porque, como eu já disse em outro estudo, nós, com a palavra de Deus, estamos blindados, protegidos de fato. Então o mal não pode nos vencer. Prosseguindo, Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, ele diz também que devemos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui o apóstolo Paulo está pedindo, está orientando também que nós venhamos a todo tempo estar orando, estar buscando a Deus. E então orar também pelos pregadores, para os ministros da palavra de Deus, que ele diz aqui no 19, diz: orai também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então precisamos estarmos em contínua oração. E eu quero fazer uma observação. Oração não é um amontoado de palavras repetida, decorada. Não é recitação de versículo e nem de oração. Um exemplo bem claro que o Senhor Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para nós ficarmos falando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha, isso aí não vai resolver nada. Oração do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida, recitada, simplesmente falando. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou é para ser vivida, é para ser colocada em prática, não é para ser falada. Então não adianta ficar, dobrar meu joelho e ficar ali horas e horas repetindo Pai Nosso que está no céu, que isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Isso eu tenho certeza absoluta que não vai resolver nada. Pai Nosso, a oração do Pai Nosso e qualquer oração, o que tem poder na nossa oração é a obediência, a prática. Senão não passe vãs palavras repetidas, como diz o próprio Jesus quando ensinou a oração dos Pai Nossos. Não fica fazendo como os gentios ficam repetindo palavras, pensando que com isso serão ouvidos. Não, não é para ser repetida, é para ser vivida, colocada em prática. Para que essa palavra, essa oração tenha poder na nossa vida e através das nossas vidas. Então saiba disso, tenha conhecimento disso. Então que Deus possa assim, nos estar abençoando com esse estudo, as armaduras de Deus. Espero que você tenha sido edificado e tenha aprendido alguma coisa no decorrer desses estudos. Você que não acompanhou desde da parte 1, então nós estamos na 11ª, então são 11 sequências, 11 estudos feitos a respeito da armadura de Deus. E se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida, você pode fazer as perguntas, comentar. Cada vídeo tem um comentário. Você pode puxar a tela do celular, no computador, que abaixo lá está escrito assim, comentários. Se você não tem prática, às vezes tem pessoas que são bem leigas, né? Não sabem assim, lidar com o celular. É só você puxando a tela assim, para cima, que lá embaixo você vai encontrar lá comentários. Aí você digita lá o seu comentário, sua dúvida, faça sua pergunta, sugestão de estudos, porque nós queremos estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem nos dado. A palavra que Ele tem nos dado, nós queremos transmitir aos demais.
Então, por exemplo, eu tenho o próximo estudo, provavelmente eu vou fazer sobre alimentação. Alguém já solicitou um estudo sobre alimentos, porque muitas pessoas fazem confusões, uns falam que pode comer isso, não pode comer aquilo, é pecado comer isso ou não comer aquilo. Então, a gente vai vamos estudar sobre isso aí, o que diz a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus ensinou. Não é o que as denominações ensinam, mas o que o Senhor Jesus ensinou, porque eu não estou aqui ensinando nenhum dogma de religião, nenhum dogma de denominação, mas sim a palavra de Deus, o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Então você pode fazer a sua sugestão, o seu pedido de estudo. Então também já temos pedidos sobre divórcio, sobre casamento, sobre o sábado. Já temos os pedidos. Sim, se você quiser reforçar, então aqui se tiver mais pedidos, vamos fazendo na sequência. O próximo agora será sobre alimentação, como eu já estou dizendo. Então esteja acompanhando. E também tem um outro estudo aqui que já foi pedido sobre dízimo, contribuição. Então nós vamos fazer um estudo também sobre essa questão do dízimo, fazer de uma forma bem séria, não assim preso a uma tradição religiosa, dogmática. É o que Jesus ensinou. É como eu já disse em outro vídeo, a minha base de estudo e a base que nós cristãos temos que ter é Jesus Cristo. Não é o Antigo Testamento, não são os profetas, não é a lei de Moisés, não são os apóstolos, sim Jesus Cristo. Tudo que nós formos estudar na Bíblia, temos que ter como base, como fundamento, o ensinamento do Senhor Jesus. Porque foi Ele que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Não é verdade? Então a base tem que ser Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que o único fundamento que nós temos é Jesus Cristo, não é outro. Então precisamos estarmos fundamentados em Jesus Cristo. Então, a partir da palavra do Senhor Jesus é que nós vamos buscar lá na lei de Moisés, nos profetas, vamos ver o que é que os apóstolos disseram sobre o assunto, mas a base é Jesus Cristo, certo? Então, e por falar em dízimo ou contribuição, o nosso objetivo aqui, o nosso canal, não é para pedir dinheiro, nem oferta, nem ajuda nenhuma financeira. O Senhor Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Mas teve alguém que me perguntou se eu não tenho alguma conta para que pudesse mandar uma oferta. E eu não vou, assim, digamos, rejeitar a oferta porque eu estou precisando melhorar meus equipamentos de gravação e também de postagem. Então eu não recebo nem um centavo de nenhuma igreja, de ninguém, para fazer essa obra, para levar esse ministério à frente. Então, se alguém quiser mandar uma oferta para melhorar, não é para nada pessoal, não. É para melhorar o equipamento aqui, para melhor gravar, fazer as gravações e também postar. Então, se alguém sentir no coração, não estou pedindo assim, nada de ninguém, mas se alguém sentiu, igual a pessoa já sentiu no coração, de passar, então eu não vou rejeitar. Isso me despertou. Então, já que eu não estou tendo condições financeiras para melhorar meus equipamentos, então, se um ajudar com um pouquinho, ajudar com o outro, vai ter condições, vou ter condições de melhorar sim. Então, quero passar para vocês duas contas. Eu tenho uma conta no Bradesco, está no meu nome mesmo, né? O nosso ministério não tem ainda uma conta aberta no nome do ministério, então é no meu nome mesmo. Então, eu sou responsável nesse momento. Então, é Bradesco, agência 0777, dígito 3, conta poupança 17.429, dígito 7, Josias Costa Alves. E tem do Banco do Brasil também, que é a agência 1406, dígito 0, conta corrente 49.075, dígito 0. Então, se você tiver interesse, sentir no coração um desejo de ajudar a melhorar o nosso equipamento, esteja à vontade. E já quero agradecer porque alguém já me mandou, né, já me passou uma oferta. Quero agradecer, né, essa irmã que me passou uma oferta, que eu vou juntar para poder comprar um equipamento melhor para gravar, certo? Mas que desde já Deus já abençoe ricamente, poderosamente a tua vida em todos os aspectos, e que você de fato esteja bem armado
com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é verdade, que eu, você, precisamos dessa arma para vencer as astutas ciladas do diabo. E para encerrarmos este estudo aqui sobre as armaduras de Deus, quero apenas deixar mais um versículo, que é Salmo 119, versículo 111, que o salmista diz: guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então essa palavra de Deus, que é a espada do Espírito, tem que estar na minha alma, na minha vida. E aí seremos mais do que vencedores. Então, repetindo, se você não tem a arma, que é a espada do Espírito, que é a arma do servo de Deus, da serva de Deus, do Filho de Deus, você facilmente pode ser enganado. Você facilmente pode ser conduzido ao mal, pode ser manipulado. Então não esqueça de adquirir a espada do Espírito. Não adianta você ler a Bíblia toda e não colocar em prática. O apóstolo Tiago mesmo diz que não adianta nós lermos, sermos apenas leitor ou apenas ouvinte. Precisamos colocar em prática para que ela tenha efeito, para que nós possamos ter segurança ao manusear essa espada. E para isso, para termos força para manusear a espada do Espírito, precisamos estar em oração, em consagração a Deus. Certo? Então, meu boa noite, meu abraço, e que Deus continue abençoando você ricamente. E não esquecendo, eu percebo que muitas pessoas não tem feito comentário, ou seja, a maioria das pessoas não faz nenhum comentário sobre os estudos. Eu gostaria que você fizesse comentário para que eu possa saber quem é que está acompanhando-nos. E Deus vai te abençoar ricamente, porque você vai estar ajudando o canal a crescer, e com isso mais pessoas estarão sendo alcançadas pelo Evangelho do Reino de Deus. Então, se inscreva no canal, acesse aquele sininho para que você possa receber as notificações, compartilhe os vídeos para outras pessoas e não deixe de fazer o seu comentário. Como eu disse já, vou repetir, você puxa a tela que você vai ver lá embaixo está escrito comentário, faça um comentário, faça a sugestão do interesse que você tem. Você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Se você não tiver nenhuma dúvida, parabéns para você, né? Tá de parabéns mesmo, porque eu ainda tenho muitas dúvidas, estou pesquisando a cada dia, mas pela misericórdia de Deus eu tenho um pouco de conhecimento, e esse pouco conhecimento que eu tenho eu vou passando com toda a convicção, com todo prazer para vocês. Mas faça a sua sugestão, sua pergunta, não importa qual seja a pergunta que você faça, pode ser qualquer assunto que nós vamos pesquisar e vamos dar alguma palavra a respeito. Pode ser qualquer assunto, você pode perguntar aí, você pode questionar, você pode tirar as suas dúvidas, certo? Então, que Deus os abençoe ricamente e até o próximo estudo, que será sobre alimentos. Pode ser que eu esteja postando algum vídeo também sobre outras mensagens, mas com relação ao estudo que foi pedido, foi solicitado, é sobre alimento. Então, meu abraço a todos, que Deus continue abençoando. E toda a honra, toda a glória, louvor e adoração pertence a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por termos assim encerrado este estudo. É claro que tem muito mais conteúdo que poderíamos explorar, mas agradecemos pelo que conseguimos, ó Pai, adquirir através desse estudo, ó Deus. Que a cada um de nós possamos de fato estar com toda a armadura de Deus e não deixando faltar a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Palavra que tem poder para penetrar até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e medula, apta para discernir o entendimento, o nosso pensamento. Ó Deus, faça com que todos nós estejamos bem armados com a Tua santa palavra para vencermos toda espécie de mal. Assim oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.